Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início aí ao nosso culto, esse momento de adoração, de celebração. Eu quero convidar você que está aqui a se colocar de pé, e você que está aí nos assistindo pela live, que você possa, nesse momento, cultuar conosco em adoração, em celebração, nessa noite de festa, nessa noite de alegria, né? Hoje é Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa das primícias. Aleluia. Amém? Vamos abrir esse culto. Abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao teu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem um lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Caindo com vigor, sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor, eterno, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu ungido, pois o dia em teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em Ti confia plenamente. Amém. Feliz o homem que em Ti confia, ó Senhor dos exércitos. Esse lindo salmo de número 84 era um salmo geralmente entoado pelos levitas, oficiais do culto do templo. E esse salmo ele fala de algo belo, maravilhoso, como é bom, como é amável estar na casa de Deus, como é bom poder estar reunidos com o povo do Senhor na casa do Eterno para louvar, engrandecer, exaltar. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Preste atenção, querido, nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para glorificar o Senhor. Que você, essa noite, possa exaltar o seu coração de alegria na presença de Deus. Mas talvez você possa falar assim: pastor, mas eu tenho passado momentos difíceis, lutas, dificuldades. Mas olha, diz o versículo 5: felizes os que em ti encontram sua força, enquanto caminham como peregrinos, porque ainda que atravessem o vale de lágrimas, eles convertem as suas lágrimas como fonte, como uma chuva de outono, e ainda o Senhor o cobre de bênçãos. Sabe o que isso significa? Que quando nós estamos na presença do nosso Deus, e mesmo que entristecido ou pesado esteja o coração, ainda que haja lágrimas, se nós estamos na presença de Deus,
O Senhor, Ele revigora as nossas forças, Ele nos levanta, Ele nos fortalece, porque Ele é soberano e Ele age com misericórdia para com os seus filhos, para com os seus ungidos, porque é melhor estar nos átrios do Senhor, na casa do nosso Deus, do que em qualquer outro lugar. Vale mais estar à porta do templo do que numa casa rica onde habitam os ímpios, porque o Senhor Deus é o nosso sol e escudo, e o Senhor, Ele concede graça e glória, e a nenhum bem Ele recusa aos teus filhos, porque eu amo, porque eu adoro, porque se rendem na tua presença. Se nós hoje celebramos Pentecostes, aquele dia glorioso que marcou a promessa do Espírito sobre a igreja, que tinha um significado não só para aquilo que se cumpre hoje na vida da igreja, mas um significado profético dos últimos dias, da ressurreição do Senhor, da ressurreição dos mortos, do nascimento da igreja. Preste atenção, igreja, a promessa já foi liberada e ela é para mim, ela é para você, ela é para a igreja, para os filhos do Senhor. E essa promessa está sobre nós, e o Espírito Santo, Ele habita em cada um de nós. Amém? Vamos celebrar, vamos adorar, vamos nos derramar na presença dEle. Rasgue o seu coração, rasgue o seu coração na presença do Senhor, seja Ele exaltando de alegria, seja pelas dores da sua vida, seja por aquilo que te aflige, mas ore, busque, saiba, é o Senhor que nos renova todos os dias. Porque Pentecostes marcou a descida do Espírito, e o Espírito Santo, Ele é o Consolador. E se você precisa de consolo essa noite, abre o seu coração, descansa nele e fala: Senhor, vem consolar-me, vem renovar-me, vem fortalecer-me. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça você essa noite, amém? Vamos orar, irmãos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, por estarmos aqui reunidos na tua casa. Não há outro lugar melhor do que não seja a tua presença. Espírito Santo, por tua graça e misericórdia, ó Pai, nós te pedimos que atenda a nossa oração aqui essa noite. Tu és soberano, age como quer, tu moves da maneira que lhe agrada, mas por tua graça e misericórdia nós te pedimos, testifica, ó Deus, a tua presença no meio do teu povo essa noite. Manifesta, ó Deus, a tua presença sobre nós, porque só tu conheces, ó Deus, o coração de cada um dos teus filhos que aqui se encontram e daqueles que estão nos seus lares ouvindo e sendo ministrado por essa live. Só o Senhor conhece o nosso coração e precisamos de Ti, somos dependentes de Ti, como peregrinos nesse tempo. Dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua presença para nos renovar, para nos vivificar, para trazer sobre nós um avivamento que mude a nossa vida, que mude a nossa história, que nos leve ao quebrantamento, ao arrependimento, à rendição do nosso coração, da nossa alma, da confissão dos nossos pecados e da dependência do Teu Espírito. Por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, testifica a Tua presença em nosso meio, fala conosco, renova-nos, ó Deus, através dos louvores, através da palavra de oração, através da palavra ministrada. E te pedimos, ó Deus, revela-te a cada um de nós aqui essa noite. Queremos celebrar e glorificar o Senhor, na certeza e na esperança de que com consolo e graça e fortalecimento somos agraciados por Ti, ó Deus. Nós oramos assim, colocamos a nossa vida diante do Senhor e lhe pedimos, ó Deus, faz milagres aqui essa noite, manifestando a Tua presença, mudando corações e mentes, trazendo, ó Deus, livramentos, provisões,
conforme a necessidade de cada um aqui, ó Deus. Nós somos dependentes de Ti, Deus, e a Ti colocamos a nossa vida e o nosso coração na Tua presença hoje, mais uma vez, e dependemos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Fique em espírito de oração, clame, busque, peça o Espírito Santo de Deus que visite você, peça o Espírito Santo de Deus que visite sua casa, sua família, sua vida. Fica ligado ao Espírito. Amém. Aleluia, Jesus. Pai Santo. Continue com seus olhos fechados. Não se disperse, não perca um momento na presença do Senhor. Continue adorando a Ele. Sobre
porque Ele é o alfa e o ômega, porque Ele é o início, porque Ele é o fim, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Digo. Declare digno. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ah, eu sou Teu. Eu sou Deus, nome que sobre cruz é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu, sim, eu sou Teu, eu sou. Declare. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração. Sim, nessa noite, Pai, vamos juntos, sua voz, declare. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ah, eu sou Teu. Eu sou. Nome que sobre cruz é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Levante as tuas mãos, declare com a sua voz. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. E mostra quem Tu és no meu coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração. Do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos desse amor, Pai. Esse amor que transforma o mundo. Muda o nosso coração. Que não possamos mais ser os mesmos. Vamos declarar isso nessa noite. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado.
somente em ti não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Sim, Deus, vamos cantar em santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração. Do amor, assim como pode dar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser somente as vozes gritaram, eu não posso ir. Eu vou construir. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Diga isso a ele essa noite. Diga que não ouve. E mostra quem tu és e enche o meu coração. Aleluia, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Porque o Senhor está neste lugar. Porque o Senhor habita em mim os louvores. E a palavra do Senhor diz: onde estiverem 2 ou 3 em seu nome, ali Ele estaria. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declara, a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transborda o teu amor que nos envolve. Assim me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Vamos com a nossa voz.
você vai. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Levanta a tua mão aos céus e vamos cantar em nossa voz. Sim. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda. Vamos orar, Espírito de Deus. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem,
Aleluia. Glória a Jesus. Há uma palavra lá em Deuteronômio, capítulo de número 26, que diz assim: quando entrares na terra que Yahvé, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e dela estiveres habitando, tomarás algum dos primeiros frutos de tudo que recolheres do solo, que Yahvé teu Deus te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu santo nome. Dirás ao sacerdote, em função naqueles dias, ele dirás em voz alta: declaro hoje diante de Yahvé meu Deus, que entrei na terra que o Eterno sob juramento prometeu conceder a nossos antepassados. O sacerdote receberá o cesto da tua mão e o colocará perante o altar do Senhor teu Deus. Então, solicitando a palavra, tu declararás em alta voz diante de Yahvé teu Deus: meu pai era um arameu errante. Esse era Jacó, arameu errante. Ele desceu ao Egito com um pequeno grupo de pessoas e ali viveu e tornou-se uma grande nação, poderosa e numerosa, isso é Israel. Contudo, os egípcios nos maltrataram e nos humilharam, impondo-nos uma dura servidão. Gritamos então a Yahvé, Deus de nossos pais. O Eterno ouviu a nossa voz, observou a nossa miséria, nosso sofrimento e nossa contínua opressão. E o Senhor nos fez sair do Egito com mão poderosa e braço forte, em meio a grande espanto e pavor, com sinais maravilhosos e prodígios. Preste atenção, irmãos, porque o Senhor também nos fez sair do mundo com seu braço forte, com mão poderosa. O Senhor nos livrou na cruz e Ele nos conduziu a este lugar e nos entregou essa terra, terra onde mana leite e mel. E agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Preste atenção, Israel foi ensinado, e a Bíblia nos ensina que os primeiros frutos da terra, as primícias daquilo que recebemos da parte de Deus, devemos trazer ao Senhor. Em seguida, depositarás o cesto perante Yahvé, o teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor a Yahvé, teu Deus. Preste atenção, irmãos, porque a entrega da oferta é um ato de louvor a Deus. Agora preste atenção no versículo 11 de Deuteronômio 26. Tu te alegrarás então por todas as bênçãos e produtos que o Senhor teu Deus concedeu a ti e à tua casa, e juntamente contigo o levita, o estrangeiro que reside em teu meio. Preste atenção, irmãos. Você louva ao Senhor, você se alegra diante do Senhor e agradece a Deus por tudo que o Senhor tem concedido de bênção, de provisão, de cuidado sobre a tua vida. Você louva o Senhor pelo seu salário, porque Deus te sustenta, porque Deus te dá força para trabalhar, porque Deus traz provisão sobre a tua casa. Irmãos, uma coisa que nunca pode haver no meio do povo de Deus é o povo murmurar e reclamar: nossa, mas esse salário não dá para nada. Nossa, mas que dificuldade, Irmãos, em nome de Jesus, aprenda isso. Nunca murmure por aquilo que Deus tem concedido em tuas mãos. Pastor, mas eu ganho pouco. Louve ao Senhor por isso, porque com pouco Deus tem sustentado você, tem trago provisão sobre a tua casa, e você tem se sustentado. Pode não ser o que você quer, pode não ser aquilo que você sonha receber um dia,
Pode ser que você ainda tenha sonhos de conquistar algo maior. Sonhe, ore, peça a Deus, dependa de Deus. Mas todas as vezes que você trouxer ao Senhor uma oferta, faça-o agradecendo, louvando e glorificando a Deus. Eu nunca vou esquecer de uma ovelha que, uma certa ocasião, chegou até a mim e falou assim: mas pastor, eu vou lá levar o meu dízimo de 50 centavos. E aquela ovelha ficou constrangida porque ela só tinha ganhado 5 reais, ela não tinha um trabalho fixo. E ela ficou envergonhada de levar o seu dízimo. Falou assim: pastor, mas os diáconos lá, os irmãos, na hora que for contar, vão rir, né? E eu falei assim: não. Eles deverão agradecer e louvar ao Senhor. Porque a Bíblia nos ensina: foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Não importa o quanto você traz à casa do Senhor. Não importa o tamanho do seu dízimo. Tudo que você entregar ao Senhor, faça-o louvando, agradecendo a Deus. Porque Deus tem sustentado você. Porque se você for fiel no pouco hoje, o Senhor vai honrar você e vai trazer maior abastança sobre a tua vida amanhã. E eu quero ensinar uma coisa: prosperidade. Prosperidade não é você trocar de carro todo ano. Prosperidade não é você morar em uma casa grande, bela, chique. Isso não é prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. E a Bíblia diz o seguinte: se tendes com que comer e vestir, e seja por isso contente. O povo de Deus precisa aprender que em tudo e em todas as coisas devemos celebrar, glorificar e adorar a Deus e ser a Ele grato por tudo que temos vivido ao passado. Porque hoje pode ser um tempo difícil, irmãos, mas adorando e glorificando a Deus, nós exaltamos a Ele, damos a Ele honra e glória, e o Senhor também nos abençoa na terra. Amém? Você está entendendo essa palavra? O povo de Deus aprendeu que eles deveriam levar a primícia. Pentecoste é festa das primícias. Cristo é a nossa primícia. Ele é o primeiro. É Ele que morreu por nós e o primeiro que ressuscitou em favor de nós. Pentecostes, preste atenção, é a festa das primícias. E o Espírito Santo de Deus vem em Pentecostes, trazendo agora ali vida para a igreja, marcando o nascimento da igreja. E não só isso, marcando a promessa de tudo que se cumpriria das bênçãos espirituais de Deus sobre a igreja. E nós temos uma grande promessa da nossa fé, que é a ressurreição, que é a vida. E Cristo, que é a primícia dos ressurretos. Nós aqui celebramos e glorificamos a Ele, sabendo de que nós também temos essa promessa, que é a esperança da igreja. Porque Cristo disse às irmãs de Lázaro: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, não morrerá eternamente. Essa é uma promessa que nós temos, irmãos. E se nós celebramos ao Senhor, se nós glorificamos a Ele, seja grato por tudo que você tem. E se você tem murmurado até aqui, porque é pouco, porque tem dificuldade, pare de murmurar e comece a glorificar a Deus. Talvez muita coisa não rompa, não dê certo, porque em vez de você glorificar a Deus por aquilo que Ele te dá, você tem amaldiçoado a semente que Deus tem colocado na sua mão. Porque a murmuração, ela traz maldição. Mas a gratidão, o agradecimento, traz a bênção de Deus sobre nós. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, porque murmurou. Porque achou que o povo de Canaã era grande demais para eles entrarem e conquistar aquilo que Deus deu a eles. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda hoje, seja o que o Senhor te concedeu, louve e louve ao Senhor, seja grato. E todas as vezes que você vier à casa do Senhor, que você trouxer uma oferta, por menor que seja,
ou que você trouxer o seu dízimo, venha sempre glorificando a Deus primeiro, lembrando o que o Senhor fez na tua vida, que Ele salvou você, Ele restaurou você, Ele tirou do mundo e tem feito coisas novas na sua vida, e muito mais o Senhor fará na sua vida, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos louvar o Senhor. Vou pedir o Bruno aí e os meninos aí para ministrar um louvor. Você vai trazer sua oferta, o seu dízimo. Eu vou pedir que você traga de forma ordenada, para a gente não gerar aglomeração, mas que você faça isso com alegria, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me concedido, amém? Depois eu vou orar e agradecer pelo seu dízimo e pela sua oferta ou pela sua primícia em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua presença, ó Pai, te pedimos, ó Deus, inclina-te, ó Senhor, pois da Tua morada no céu, e abençoa, Deus, o Teu povo, ó Pai, os Teus filhos que ofertaram, dizimaram e têm entendido essa palavra, e glorificado ao Senhor e com gratidão sempre tem honrado o Teu nome e lhe oferecido, ó Deus, uma oferta ou dízimo em gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, nós queremos agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de nós, pelo trabalho das mãos. Ó Pai, abençoa o Teu povo, traga sobre os Teus filhos, ó Deus, o sustento. Ó Pai, levanta os Teus filhos, dê-lhes força, para que sejam, ó Deus, fortes em todo o trabalho que executar e em tudo o que fizer. Ó Deus, sejam abençoados e prósperos nessa terra. Ó Deus, que o mundo veja a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Ó Pai, e seja pouco ou muito que o Senhor tem concedido a cada um de nós, seja abençoado na vida e na casa dos Teus filhos, e que o Senhor lhes traga prosperidade. Ó Deus, porque sabemos e temos fé, como Tu fizeste, ó Deus, naquela viúva, ó Pai, que tinha apenas um pouco de azeite. Ó Pai, porque naqueles que creem, o Senhor faz multiplicar e abençoar sobre a nossa casa. Por isso te louvamos, porque em nada tem nos deixado faltar, mas em tudo tem cuidado de cada um de nós. Entregamos assim os dízimos e ofertas e consagramos ao Senhor em alegria, em gratidão, ó Pai, como no dia de hoje, Pentecostes, e louvamos o Senhor e agradecemos a Ti, ó Deus, por nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus, você pode se assentar. Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 4.
Depois nós vamos ler o versículo de número 39. Mas eu vou te pedir que você fique com a sua Bíblia aberta. Amém? Atos, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos ouviram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Versículo de número 39. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém? A igreja celebra Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. O povo de Israel celebrava a festa das primícias, a festa das colheitas. E a igreja de Cristo, assim reunida, se formando, Jesus já havia ressurreto. Eles estavam ali reunidos no cenáculo, adorando, orando, e veio um som de um vento forte, e tomou aquele lugar, e as pessoas começaram a ser tocadas e batizadas no Espírito Santo. E eles viram ali línguas distribuídas como que fossem línguas de fogo. E a gente precisa entender aqui que tanto aquele vento forte, quanto aquelas analogias como línguas como de fogo, são símbolos do Espírito Santo de Deus. Naquele dia aconteceu algo sobrenatural chamado glossolalia. O batizar do Espírito naquele dia marcou a igreja. Porque todas as pessoas que estavam ali reunidos, e como era Pentecostes, todos os judeus convertidos estavam em Jerusalém para celebrar a festa. Judeus convertidos de todas as partes, da província da Ásia, da região da Turquia, vários lugares, Capadócia, Ponto, Mesopotâmia, enfim, haviam ali pessoas do Egito, pessoas que falavam outras línguas que não eram o hebraico e o aramaico, pessoas de língua grega. Mas quando o Espírito Santo os tocou e os batizou, cada pessoa ouvia e entendia o que os apóstolos diziam na sua própria língua. É por isso que aquele dia foi marcado de uma forma sobrenatural na vida da igreja, marcando o início da igreja de Cristo. E olha que interessante, porque quando no passado os homens se rebelaram contra Deus, quando os homens foram tomados de arrogância contra Deus e quiseram construir Babel, uma grande torre, porque eles achavam que seriam mais altos que Deus. Deus os humilhou e ali o Senhor separou os povos e colocou cada um na sua língua, e ali o Senhor confundiu os homens. E ninguém conseguia entender a sua própria língua. Deus separou os homens por causa do pecado. Mas no derramar do Espírito, o Senhor uniu os homens, onde todos compreendiam em sua própria língua. Olha que coisa tremenda, isso foi Pentecostes. O Senhor mostrando
que o pecado traz a divisão, mas o Espírito Santo que une e santifica, ele traz a comunhão do corpo de Cristo. É por isso que nós somos a igreja no Brasil e fora dela, aonde há um homem e uma mulher que professa a Cristo Jesus o Senhor e crê no sacrifício da cruz, na redenção e na remissão dos pecados, estamos unidos em um mesmo Espírito. Isso é a igreja espalhada sobre a terra, aonde não há distinção entre nome ou placa de igreja, somos todos o corpo de Cristo. A igreja foi tomada naquele dia, algo sobrenatural. Aqueles que observavam aquilo e alguns que não acreditavam, ficaram perplexos e disseram: essas pessoas estão bêbadas. E aí Pedro, ele se levanta com os 11, se posiciona e fala assim: olha, vocês estão achando, não é isso que está acontecendo. Esses homens não estão embriagados como pensam, porque são apenas 9 horas da manhã. O que isso significava? Aquela data era uma data solene, de celebração, de adoração. E nenhum judeu que fosse celebrar a festa comia antes das 9 horas. Iam todos em jejum e adoração à presença de Deus. É por isso que Pedro falou assim: não, ninguém bebeu. Nós estamos em jejum, porque não são nem 9 horas. Não é isso que vocês estão vendo. E aí Pedro começa a dizer no versículo 16, preste atenção. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ali inicia a promessa, porque ainda tem uma parte dessa promessa que se vai cumprir no dia que Cristo retornar para buscar a igreja. Mas aquele dia foi marcado, e Pedro explica o que aconteceu, que Jesus, que fora morto, ele agora estava ressurreto, e eles ali testificaram: nós mesmos o vimos com os nossos olhos. E ele faz uma menção do que Davi havia falado acerca do próprio Cristo. Davi sabia que do seu descendente viria aquele que governaria Israel. E ele sabia que o seu descendente não viria a corrupção, não entraria em decomposição. Se você continuar lendo o capítulo 2, você vai ver Pedro falando sobre isso, fazendo uma citação de um salmo profético de Davi. E Jesus não entrou em decomposição, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Cumpriu-se a promessa, a primícia de todos nós, Cristo Jesus ressurreto, trazendo para nós a esperança de que também vamos ressuscitar. Mas qual é, de fato, a promessa do Espírito que se cumpre sobre nós, quando Pedro falou: porquanto a promessa pertence a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão distantes, a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Olha, Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, disse assim: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Preste atenção, que parte da promessa do Espírito é que nós seríamos selados, marcados. Você tem a marca de Cristo sobre a sua vida. Você foi selado pelo Espírito Santo o dia que você creu em Jesus Cristo e confessou como seu Senhor e seu Salvador. O dia que você se arrependeu dos seus pecados, porque isso Pedro fala lá em Efésios, em
em Atos capítulo 2, portanto, arrependei-vos e sede batizados no Espírito. Arrependam-se dos seus pecados. Essa é a grande mensagem do Evangelho da Cruz. O arrependimento de pecados, a confissão de que só Cristo Jesus pode nos perdoar e nos dar a salvação. Jesus, quando orou, ele disse que ele se assentaria à direita do Pai, à destra do Pai, mas ele enviaria o Consolador, o advogado, o outro Consolador que seria semelhante a ele, que habitaria e estaria com os filhos de Deus até o dia da sua vinda. O Espírito Santo de Deus está sobre a terra por causa da igreja. Por sua causa, o Espírito Santo de Deus habita essa terra. Por sua causa, por causa da igreja, por causa da promessa que há sobre nós, o mundo desfruta de uma graça comum e da misericórdia divina. Mas nós temos aquilo que é especial, porque temos o selo do Espírito, que muda, que regenera, que transforma quem nós somos, que muda a nossa natureza caída em um espírito renovado. É o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que te consola nos dias tristes, é o Espírito Santo que te dá força. Preste atenção que a promessa do Espírito, quando você lê em Atos capítulo 1, versículo de número 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse? Que poder do Espírito é esse? É um poder que nos capacita, Carol, para pregar o Evangelho, para falar a verdade de Deus em meio a lutas, dificuldades e aflições. É poder de Deus que nos levanta quando nos sentimos desanimados, mas o Espírito Santo nos fortalece. É poder de Deus que não nos deixa temer as coisas desse mundo e nem daquilo que é espiritual. Preste atenção, entenda essa verdade sobre a sua vida. Porque aquele que é nascido e gerado de Deus não peca, porque conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Querido, meu irmão, minha irmã, há uma promessa de Deus. Você foi selado pelo Espírito Santo e nenhum mal pode lhe tocar. Não existe obra. Preste atenção, porque às vezes os cristãos têm dúvida disso. Se atemorizam por causa dos homens maus, por causa daqueles que se prostram diante de ídolos mudos, de deuses falsos. Escute o que eu vou dizer: nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra maligna pode tocar você, porque você foi selado pelo Espírito e o maligno não pode te tocar. Você tem essa promessa. O diabo muitas vezes ele vai querer confundir você. Ele vai querer te causar medo, te causar espanto, mas não fique preocupado quando isso acontecer. Fique firme, lembre da promessa: eu sou selado pelo Espírito de Deus. E o sangue do Cordeiro de Cristo Jesus está sobre a minha vida, e esse sangue tem poder, e o diabo não pode me tocar. Ele pode até querer se engraçar com você. Já aconteceu isso comigo algumas vezes, né? Já contei aqui. O dia que o diabo sentou na minha cama lá e quis me perturbar. Eu orei, eu repreendi. E à medida que eu fui amadurecendo e compreendendo o poder de Deus, não meu, mas o poder de Deus, eu passei a não temer. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, ainda que o diabo queira te atemorizar, lembre-se de quem você é em Cristo Jesus. Saiba do poder de Deus sobre você. Ainda que o diabo levante alguém para afrontar você, ainda que o diabo use alguém para tentar ferir você com palavras, com ações ou atitudes, lembre-se de uma coisa: você é filho de Deus
E essa promessa é sobre a tua vida. O Espírito Santo foi derramado sobre você. É Deus que está em você. É Ele que vai adiante de vós. É por isso que a palavra de Deus nos diz o quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está entendendo isso? Essa promessa é para nós. Há um Espírito de Deus sobre nós que nos selou. Há um poder de Deus sobre a nossa vida, que nos socorre no tempo da angústia, que nos fortalece, que nos dá ousadia e graça, que nos defende. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos leva a uma vida de santificação. É o Espírito Santo que nos ajuda a perseverar na fé nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Quando você acha que você já não tem mais força, quando você acha que você não tem mais fôlego, quando você acha que está tudo indo por água abaixo, é o Espírito Santo que te levanta. É Ele que traz a palavra e a revelação ao seu coração e te faz reavivar a tua fé e crer e saber que você não pode parar, porque o Espírito está com você, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Espírito que o mundo não pode conhecer, preste atenção, foi o que Cristo Jesus disse, lá em João capítulo 14, o Espírito que o mundo não pode conhecer, Ele habita em vós, o Espírito da verdade. Enquanto o mundo vive enganado pelo maligno, pelo pecado, pelas coisas desse mundo, o Espírito Santo, Ele nos revela todas as coisas. Olha só o que diz a palavra do Senhor, lá em Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 34 diz assim: dias virão, olha a promessa do Espírito, dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o esposo divino, o noivo, assevera o Senhor. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passado aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, isso é, no seu coração. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde o mais jovem até o mais idoso, do mais pobre ao mais rico, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Na promessa da nova aliança, nós temos a revelação da verdade do Espírito que habita em nós. É isso que o profeta quer dizer: não mais tereis necessidade de quem vos ensine. Por quê? Porque no antigo pacto, os homens não conseguiam compreender a revelação da palavra. Era necessário que os santos profetas de Deus, os sacerdotes, lhe explicassem, lhes pregassem a verdade. E embora aqui reunidos e somos sustentados e alimentados pela pregação da palavra, quando você dobra o seu joelho na sua casa e ora: Senhor, dá-me uma palavra, e você abre a Bíblia, o Espírito Santo de Deus traz compreensão da verdade ao seu coração.
Por que você guarda a palavra no seu coração? Por que há temor no seu coração? Porque o Espírito Santo traz o rema quando você precisa. O que é rema? Palavra revelada. É aquela palavra que o Espírito Santo de Deus traz à sua mente em momentos específicos. Você não lembra nem o endereço de onde que ele está na Bíblia. Mas o Espírito Santo de Deus traz aquela palavra. Faz você lembrar da verdade. É o Espírito Santo falando com você. Essa promessa é para nós. Somos selados, somos renovados, há poder de Deus sobre nós. Pelo Espírito, somos transformados de glória em glória. Pelo Espírito Santo, somos revigorados, santificados, fortalecidos. Pelo Espírito Santo, nos humilhamos diante de Deus. Pelo Espírito Santo, reconhecemos nossos pecados e nos derramamos à presença de Deus, reconhecendo que precisamos de Deus. Olha para mim. É o Espírito Santo que tem trabalhado a sua vida. É o Espírito Santo que te ajuda a amar. É o Espírito Santo que te ajuda a perdoar. É o Espírito Santo que te ajuda você a ter compaixão, misericórdia e amor por pessoas. É o Espírito Santo que te sustenta para você testemunhar que você é filho, que você é filha de Deus. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, meus irmãos, se não fosse pelo Espírito Santo, nós seríamos uma vergonha. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós não seríamos santificados. Viveríamos a pecar e a pecar. Teríamos a nossa mente embrutecida pelo pecado, escurecida. Não compreenderíamos a revelação, a verdade de Deus sobre a nossa vida. É o Espírito Santo que nos sela como filhos e faz de nós povo seu, povo santo do Senhor. Agora preste atenção, porque lá no passado o Espírito Santo capacitou homens e mulheres. O Espírito Santo conduziu Abraão. O Espírito Santo conduziu Jacó. O Espírito Santo deu discernimento a Jacó quando Labão o tentou usurpar dele, roubar dele. E o Espírito Santo de Deus mostrou e deu a direção para Jacó. E quando, lembra da história das cabras? O sogro dele tinha feito um trato com ele. Falou, toda cabra malhada é sua, toda aqui nascer branca é minha. E aí Deus deu direção para Jacó e só nascia cabra branca e Jacó ia prosperando. Aí depois inverteu a coisa, ele ficou, Labão ficou de zóio grande, invejoso, querendo passar a perna em Jacó. Ele falou assim, não, agora o que nasce branco é meu, a malhada é sua. Aí o Senhor então mudou a história e começou a nascer malhada e não mais branca. E Deus prosperava a Jacó. Foi o Espírito Santo que guiou Moisés no deserto. Foi o Espírito Santo que usou Elias, Eliseu, que deu direção a Gideão, que orientou a Sansão, que fortaleceu Sansão, no seu momento de maior vergonha e dor, humilhado, escravizado. Tudo o que você viu acontecer no Antigo Testamento, que nós lemos no Antigo Testamento, tudo estava o Espírito de Deus atuando, desde a criação, na vida do homem e direcionando. Agora preste atenção, no passado Deus orientou homens e mulheres com desígnios específicos. O Espírito Santo não estava sobre todos os homens. O Espírito Santo não se movia sobre qualquer um, somente sobre aqueles a quem o Senhor escolhia. Mas quando aconteceu o Pentecostes, depois
que o Senhor Jesus entregou a sua vida, o seu sangue na cruz, e o véu se rasgou do alto a baixo, não havendo mais a separação entre o homem, por um aspecto legalista, e Deus, mas dando livre acesso ao homem. O Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja, e todo aquele que crê é batizado no Espírito Santo, e agora o Espírito Santo repousa sobre a vida da igreja, e é esse mesmo Espírito que é capaz de nos conduzir, nos orientar e nos direcionar em todas as coisas. Você quer sabedoria para viver? Ore e peça a Deus, porque a palavra do Senhor diz isso. Queres sabedoria? Ora, peça a Deus em nada duvidando, e o Espírito lhe conduzirá. Quer ver o Senhor te conduzir como conduziu Elias? Quer ver o Senhor te conduzir como conduziu Abraão? Quer ser abençoado como o Senhor abençoou a Jacó e tantos outros? Ore, busque e lembre-se, o Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Se você se sente sem direção, meu irmão, você está aí sem direção porque você ainda não entendeu que essa promessa é sobre a tua vida. Tem dúvida do que fazer? Dobre o seu joelho e ore. Peça a Deus: Senhor, me dê direção do que eu devo fazer. Me mostre o caminho que eu devo fazer. E seja disposto, meu irmão e minha irmã, a dobrar o seu joelho, a se humilhar diante do Senhor. Senhor, mostra-me o caminho. Dá-me a direção. Não me deixe ser confundido ou enganado pelas coisas desse mundo, mas me dá a direção do que é que eu devo fazer. E se você estiver ligado, se você buscar a Deus, se você não ficar murmurando, se você não ficar reclamando, se você não ficar amaldiçoando a sua própria vida, mas antes glorificando, adorando a Deus, confiando em Deus em todo o tempo, o Espírito de Deus vai conduzir todas as coisas na sua vida. Ele vai direcionar você, meu irmão. Você vai ser abençoado. Deus vai conduzir a tua vida. Agora preste atenção numa coisa. Seja um filho e uma filha obediente a Deus. Porque não adianta nada se você orar, pedir a Deus a direção, o Espírito Santo, Deus falar com você. Você saber o que você tem que fazer. E você se recusar a fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando você fazer. Se Deus mandou, obedeça. Não seja rebelde, para que você não venha depois pagar um alto preço com a sua própria vida. É claro que pela misericórdia do Senhor, ainda que você seja rebelde em algum momento, se você se arrepender e voltar atrás, Senhor, me perdoa, me ajuda, o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de fazer você voltar e a reconduzir você ao lugar que você deveria estar. Mas preste atenção numa coisa: se você demorar, talvez você deixe de desfrutar e conquistar muito mais do que Deus queria fazer, porque você foi rebelde por um tempo. Eu sei que viver uma vida de obediência não é fácil. Eu sei que viver uma vida de princípios não é fácil, mas nós precisamos entender quem somos e quem é Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, igreja. O Senhor, ele é soberano, todo-poderoso, criador de todas as coisas. E tudo que Deus criou, ele estabeleceu um propósito, ele sancionou um decreto, e nada pode ser mudado ou revogado. Então, se você fica querendo adaptar a sua vida hoje, querendo buscar argumento e fazer mudança no que a Bíblia fala, não, mas agora não é mais assim, agora mudou a época, mudou a história, não, nós não vivemos mais aquele tempo. Pare com isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mente, ele não muda, ele não se arrepende. O que ele falou é verdade absoluta e não vai mudar. Deus não vai mudar por causa da rebeldia do nosso coração. Deus não vai mudar por causa do pecado do nosso coração. Deus não ameniza o pecado
Porque vivemos em uma outra época, onde o pecado é comum, pecado é pecado, e pecado leva para o inferno. Por isso a Bíblia fala o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E no próprio discurso de Pedro, em Atos capítulo 2, ele disse o quê? E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Porque essa é uma promessa que está sobre nós. Essa é a promessa do Espírito e do Pentecoste. Eu não sei você, irmãos, mas para mim isso é algo muito forte, é muito profundo, é mais do que nós merecemos ou somos dignos, mas é graça de Deus revelada sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo, ele falou e ele pregou de que diante daquilo que nós tínhamos recebido, o Senhor estava a provocar ciúmes em Israel. Porque tudo aquilo que os profetas do Antigo Testamento esperavam, a igreja experimenta hoje. Foi permitida a igreja experimentar e saber quem é o Espírito de Deus. Estamos vivendo nesse tempo da graça, da misericórdia, do agir de Deus. Você precisa entender que o Senhor te ungiu, te capacitou e derramou o seu Espírito para que você seja profeta nesse tempo. Quem era o profeta no Antigo Testamento? O profeta no Antigo Testamento era aquele que caminhava com Deus, aquele que andava diante de Deus e proclamava as verdades de Deus. Escute o que eu vou dizer, meu. Você não precisa estar num púlpito com o microfone na mão para ser profeta. Se você teme a Deus, se você anda com Deus, se você busca Deus, se você santifica a sua vida, se você lê a palavra e se você pregar a palavra e falar da palavra, você é um profeta nas mãos do Senhor. Porque o Espírito Santo nos concedeu essa graça, esse poder de ser feitos filhos. E filhos lhes foi dado o privilégio de compreender as sagradas Escrituras e a revelação de Deus. Mas leia a palavra, se debruce sobre a palavra, leia, releia o texto, ore a Deus, não entendeu, Senhor, ilumina minha mente, me ajuda, lê de novo. O Espírito Santo vai lhe revelar, vai lhe trazer discernimento, entendimento, e aí sim você vai viver uma vida próspera e abençoada. Você quer ser abençoado, você quer viver a promessa do Espírito? Essa promessa já é para você. Você sabe o que você precisa? Só entender isso, tomar posse disso e seguir à frente, meu irmão, louvando, glorificando, adorando, celebrando, proclamando, sabendo que você é filho, que você é filha e que o Espírito de Deus, ele habita em você. Que há poder de Deus sobre a tua vida. Que se você abrir a sua boca com fé, com autoridade e proclamar, você vai ver maravilhas. Olha o que Pedro e João fizeram na entrada do Templo Formosa. Havia um homem, um mendigo, pedindo dinheiro, com o que comer. Os discípulos chegaram, não tinha nada, não tinha dinheiro, mas eles tinham o Espírito, e ele disse, olha, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E aquele homem se levantou. Por quê? Porque aqueles homens tiveram fé e entenderam que o Espírito de Deus estava sobre eles. Escute o que eu vou dizer, igreja, você tem autoridade no Senhor de abrir a sua boca para abençoar vidas, para proclamar ao Senhor e àqueles que não compreendem a graça e a misericórdia de Deus, a verdade, o amor de Deus, as bênçãos de Deus. Como eu gosto de chegar na casa de um irmão e uma irmã, e quando eu ponho o pé dentro da casa, eu gosto de dizer, a graça e a paz do Senhor, a bênção do Senhor esteja sobre essa casa. Não é porque eu sou pastor, é porque eu sou filho e eu tenho a promessa do Espírito de Deus sobre a minha vida. Irmãos, passe a abençoar aonde você estiver. Quando você entrar na casa de alguém, abençoe.
Quando você sair, abençoe. Quando você chegar no seu trabalho, abençoe. Quando você chegar na sua escola, abençoe. Se você está saindo para trabalhar, se você trabalha na rua, abençoe o seu dia, Senhor. Eu coloco o meu dia, o meu trabalho, as minhas vendas nas suas mãos. Senhor, abençoa-me. Se você está dentro da usina, abençoe aquele lugar, para que aquele lugar não aconteça nenhum mal, nenhum acidente. Senhor, guarda o meu turno, o meu dia, livra-nos de qualquer acidente, guarda os meus amigos. Coloca aqui os seus anjos, nos livra de todo mal, de todo acidente. Senhor, e seja o Senhor adiante de mim. E qualquer problema me mostra, me faz entender qual é o problema daquele equipamento. Me dá revelação, me dá direção, me dá sabedoria. Me abençoa no meu trabalho, para que eu seja notório aqui como teu servo, como teu filho. Para que todos vejam que eu sou teu servo, que é o Senhor que me concede graça e sabedoria. Irmãos, entenda isso, você pode, abençoe o seu trabalho. Seja grato, porque é ali que Deus te dá o seu sustento, é ali que Deus abençoa você. Senhor, hoje é minha escala. Seja o Senhor comigo, põe seus exércitos comigo, com a minha equipe. Que o Senhor seja o meu escudo. Irmãos, eu oro pelos irmãos dessa igreja que são policiais. Eu peço, Senhor, coloca o teu escudo sobre eles. Coloca os seus soldados ao redor deles, que eles cumpram o seu papel na sociedade com dignidade, com honra. Que o Senhor esteja honrando os teus filhos, guardando os teus filhos, livrando-os de todo o mal. Sabe, irmãos, precisa orar. É importante você orar e você pedir a bênção de Deus, porque você é filho de Deus, há uma promessa do Espírito sobre você, há a autoridade de Deus sobre a tua vida. Por isso, abra sua boca para abençoar. Não abra a sua boca para amaldiçoar ninguém. Abra a sua boca para abençoar. E se alguém se levantar contra você, e se alguém quiser amaldiçoar você, a promessa que existe sobre os filhos do Senhor diz que toda língua que se levantar contra nós em juízo, o Senhor a condenará. Você não precisa se defender, é o Senhor que te justifica. E quando alguém se levantar com você, abençoa. Quando alguém fala mal de você, abençoa. Porque a palavra de Deus diz que amontoamos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Então, se alguém amaldiçoa, se alguém libera uma palavra ruim para você, abençoe aquela pessoa. A Bíblia falou que não se trata o mal com o mal, mas se trata o mal com o bem. Se alguém maldiz você, se alguém fala mal de você, não fale nada sobre aquela pessoa, abençoe ela, ore por ela. Você vai ver quão grandes coisas o Senhor vai fazer sobre a tua vida. Eu sempre orei por aqueles que me perseguiram no meu ambiente de trabalho. Quantas pessoas já me afrontaram também, porque eu era crente. Havia um que debochava, que zombava, porque eu era crente. E um dia ele estava vendo uma mercadoria assim numa prateleira. Eu nunca esqueço esse dia, irmãos. Eu vinha caminhando e eu sempre tive o hábito de ficar em espírito de oração, né? Estou dirigindo, eu estou em espírito de oração. Estou arrumando a cozinha para a esposa, viu, homens? Eu estou em espírito de oração. Porque é papel do sacerdote ajudar dentro de casa também, né? E aí eu vinha passando e ele olhou para mim e disse assim: vocês não vão rir não, tá? Ele olhou para mim e falou assim: aí, miudinho, né? Tinha uns colegas lá que me chamavam de miudinho, outros me chamavam de chamequinho, né? Eu sempre fui baixinho, mas eu nunca liguei. E aí, quando eu olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim: aí.
Eu estou prontinho para você me orar e eu ser liberto. Ah, irmãos, como Pedro e João naquele dia, eu não perdi tempo. Eu botei a mão sobre ele e eu falei assim: você quer ser liberto agora em nome de Jesus? Aquele homem pulou a uns 3 metros para trás. Nunca vi aquilo. Ele arregalou um olho para mim desse tamanho e falou assim: para com isso, porque eu senti algo. Aí ele falou lá o nome do... Eu não vou repetir aqui não, tá? Porque tá ao vivo, depois o outro vai achar que... Ele falou o nome do capiroto que caminhava com ele lá. Ele regalou uns olhos assim, saiu de perto, falou: para com isso. Eu falei assim: você quer ser liberto? Ele saiu, eu falei assim: oh, vai virar um salseiro nessa loja aqui. Mas se ele falar eu quero, eu ia falar: então ser liberto em nome de Jesus. E eu ia orar por aquele homem, eu ia ver aquele homem sarado e transformado. A partir daquele dia, ele começou a me ver como homem de Deus. Ele passou a me respeitar. Não é porque eu era mais santo, é porque eu entendi essa promessa, esse poder de Deus sobre a nossa vida como filhos de Deus. Não é na nossa força, não é no nosso poder, mas é no poder que opera em nós. É o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Nele confiamos, nele dependemos, nele nos movemos, nele descansamos e nele sabemos que ele está ao controle de todas as coisas na nossa vida. Você não precisa temer nada, você só pode descansar e confiar. E quando o medo tomar o seu coração, quando a preocupação tomar o seu coração, quando a ansiedade tomar o seu coração, ore e peça a Deus: Senhor, perdoa-me pelo meu temor, pela minha ansiedade, pelas minhas preocupações. Aquieta a minha alma, aquieta o meu coração, me dá a direção, me conduza, me mostra a tua vontade, a tua verdade. E meu irmão, comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar o Senhor, comece a glorificar Ele. Senhor, tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Comece a profetizar, comece a declarar a palavra, comece a orar a palavra, comece a glorificar a Deus. Ele é Deus, é o Espírito de Deus que está em você. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se faz presente, é o Yahvé Chamar. Ele é a sua bandeira, o Yahvé Nissi. Ele é o Yahvé Rafá, é o Deus que cura. Ele é o Yahvé Tzidkenu, é aquele que faz a nossa justiça. É Ele, é o Senhor, é o Espírito de Deus que habita na igreja. É a promessa que eu e você temos, querido. Glorifique, exalte, adora, confie, descanse. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo, Ele possa renovar você essa noite, fortalecer você, fortalecer o seu coração, renovar a tua fé, a tua força, o teu ânimo, a tua autoridade. Quantos crentes perderam a autoridade? Quantos estão desanimados, não conseguem enxergar e entender que o Espírito de Deus está sobre ele? Meu irmão, se você está desesperado e aflito, abra o seu coração. Senhor, me renova, porque o teu Espírito habita em mim. É a tua promessa, é o Senhor que repousa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aleluia. Fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Oh Deus de poder e maravilhas. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito. É Ele que te capacita. Comece a adorar, comece a glorificar, comece a exaltar Ele, comece a proclamar. Peça ao Espírito Santo: Senhor, traz a revelação da Tua palavra no meu coração. Coloca a Tua revelação na minha boca. Me ajuda a proclamar quem Tu és, a Tua grandeza, a Tua autoridade, o Teu poder. Escuta, igreja, vivemos um tempo difícil. Vivemos um tempo onde o desânimo tem tomado muitas pessoas. Muitos homens e mulheres de Deus estão cabisbaixos, estão desanimados, estão atemorizados. Escute. Aleluia. Isaías capítulo de número 61. Aleluia. Perdão, Isaías capítulo de número 60. Ele diz assim: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé repousa, raia sobre ti.
Em verdade as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se a face de Yahvé, e a sua glória aparece perante ti. Enquanto o mundo está lamentando as mortes do Covid, e nós também nos entristecemos, mas enquanto o mundo se desespera, nós temos a esperança do Espírito. Somos consolados nele, mesmo diante das nossas perdas, porque há muitos que amamos, que também partiram nesse tempo, mas o Espírito de Deus, Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé. É a glória do Senhor que vai adiante de nós. Você precisa entender, você precisa crer, você precisa confiar e se colocar diante do Senhor. É o Senhor, é Yahvé, é o Espírito de Deus, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo que se move. Exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor e descanse nele. É o Espírito de Deus. Oh Espírito Santo, nós te pedimos, traz renovo sobre o teu povo, traz cura sobre a tua igreja, traz fortalecimento, Deus. Levanta o desanimado, Senhor. Traz arrependimento àquele que precisa, fortalece o caído, levanta as mãos daquele que está desfalecido. Pai, cremos em ti. Oh, aleluia, Jesus. Continue adorando, continue celebrando, continue clamando, adorando, orando. Coloca a tua vida diante de Deus. Deixa o Espírito te renovar. Você foi selado pelo Espírito. Oh, aleluia. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Espírito
Espírito sobre a nossa vida, pelo fortalecimento, ó Deus, do Teu Espírito sobre a vida da igreja, dos Teus filhos. Pai, nós Te louvamos e Te adoramos, porque de Ti, ó Deus, somos dependentes. Senhor, não aparte de nós o Teu Espírito. Tem misericórdia de nós, ó Deus, as nossas fraquezas. Mas levanta o Teu povo, sustenta a Tua igreja nesse tempo. Pai, levanta aquele que está desanimado, sustenta aquele que está enfraquecido, renova, ó Deus, o coração daquele que está abatido, daquele, ó Pai, que tem o seu coração endurecido pelo pecado, porque desanimou, porque não teve força. Espírito Santo, traz a Tua cura, o Teu perdão, o Teu renovo, porque diz a Tua palavra: dos Teus pecados não me lembrarei mais. É o Espírito de Deus que traz o renovo, o perdão e o consolo. Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Pai, Te pedimos sustento a Tua igreja, renova-nos, Deus. Pai, muito obrigado por Tua presença nesse lugar, porque Tu testifica a Tua presença, a Tua verdade revelada a cada um de nós aqui essa noite. Obrigado, Jesus, por essa noite de cura e de renovo para a nossa vida. Pai, eu sei que nós não sairemos daqui da mesma maneira como entramos. Vai dar-nos uma semana de vitória, uma semana cheia de autoridade do Espírito. Pai, em nome de Jesus, enche os Teus filhos de autoridade espiritual, de discernimento, de revelação, e dá-nos, ó Deus, a direção para cumprirmos o Teu propósito aqui. Pai, Te louvamos, porque a Tua promessa está sobre nós, e pelo Teu Espírito fomos selados. Oramos assim e Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, não dá nem vontade de terminar isso aqui. Dá vontade de parar, né? A presença de Deus é tão boa. Amém? Mas que o Senhor te renove essa semana e te dê força, em nome de Jesus. Quarta-feira nós vamos estar aqui nesse mesmo espírito de adoração, de temor e de rendição ao Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sua família, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma semana de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Que o Senhor continue a te renovar. Meu irmão, em nome de Jesus, sabe, aquilo que você recebeu aqui essa noite, saia daqui crendo, confiando, adorando, celebrando, buscando. Faça dessa semana uma semana diferente, uma semana de busca, uma semana de rendição, de adoração, de renovo de Deus sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe você. Vai em paz. Que o Senhor te surpreenda essa semana em nome de Jesus. Amém?